Seja bem-vindo à AFIA Geo Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre as alterações fisiológicas da gestação, as modificações sistêmicas do organismo materno. A gente sabe que a fisiologia da gestação, apesar de ser uma discussão bem teórica, né? Ela é super importante para a gente poder entender quando a gente está falando sobre a assistência às gestantes, quando a gente está falando sobre as condições patológicas. É importante a gente saber diferenciar aquilo que de fato acontece, né? Aquilo que é fisiológico daquilo que é patológico. Primeira coisa, então vamos falar sobre as alterações cardiovasculares que acontecem na gestação. Fisiologicamente, né, o que vai acontecer do ponto de vista cardiovascular. Quando a gente fala sobre as alterações cardiovasculares, na verdade, a gente sempre começa falando sobre as questões hematológicas, né? Porque uma coisa leva a outra. A gente sabe que durante a gestação vai acontecer um aumento substancial da volemia, né? É super natural que aconteça um aumento de volemia. Por que isso, né? A gente sabe que o primeiro motivo óbvio, né, de a gestante ela ser mais hipervolêmica, né, do que uma não gestante é que ela precisa perfundir a placenta, né? Então precisa garantir a perfusão placentária. O segundo motivo é que existe uma compressão, né, do retorno venoso causado pelo útero gravídico, e se ela muda da posição supina para a posição ortostática, para a gente minimizar, né, a questão do retorno venoso, ela precisa ter mais volemia. Então esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é porque, olha como a natureza é perfeita, né? Já se prevê que vai acontecer sangramento durante o parto, e isso, a natureza antevendo, né, esse sangramento, ela já aumenta a volemia da gestante. Então, gestantes, elas têm, em média, 50% a mais de volemia do que não gestantes. E isso vai, obviamente, acabar impactando no sistema cardiovascular. Jader, mas assim, se existe esse aumento de 50% de volemia, vai impactar no sistema cardiovascular? Vai, mas antes de entrar nisso, às custas de que é esse 50% de aumento de volemia? A gente sabe que o volume de sangue total, ele aumenta em 50%, mas existe um aumento volumétrico também, né, de líquido, mas existe também esse aumento de células. A gente sabe que as hemácias, os eritrócitos, eles aumentam em aproximadamente 30%. Isso acontece por conta de um aumento da eritropoetina, né, que vai levar aí a uma maior produção de hemácias. Isso é comprovado, né, porque a gente vê que as gestantes elas têm uma presença maior de reticulócitos, então quer dizer que tem a eritropoetina que está agindo ali, né, e que está produzindo hemácias. Então, existe um aumento da produção eritrocitária em aproximadamente 30%, mas também a gente vai ter esse aumento do volume total, né, de sangue em aproximadamente 50%. Então, se a gente for comparar, né, o aumento celular, o aumento de hemácias que acontece com o aumento de sangue total, de volume, né, de sangue, a gente vai ter uma hemodiluição, porque mesmo que tenha o aumento do número de hemácias, elas vão acabar fazendo uma hemodiluição, né, porque a gente tem uma expansão volumétrica aí importante e fisiológica na gestação, certo? Tanto que se você dosar, né, fazer o hematócrito e a hemoglobina da gestante, ela vai estar mais baixa, né, do que de uma não gestante, justamente essa anemia, né, que acontece na gestação, ela é por hemodiluição. Não é porque diminui a produção, né, de hemácias, bem pelo contrário, aumenta a produção de hemácias. Mas a gente sabe que, do ponto de vista de análise laboratorial, ela vai ter valores mais baixos de hematócrito e de hemoglobina, justamente porque ela vai estar mais hemodiluída. E por que acontece, né? De novo, essa grande expansão volumétrica fisiológica na gestante para proteger ela desse sangramento previsto no parto, né? Para proteger ela da questão das
as hipotensões, né, que podem acontecer quando ela muda para a posição supina e também para garantir a perfusão dessa placenta, garantir aí a perfusão desse feto. Certo? Beleza? Tá, mas e o que isso vai impactar agora lá no coração? Olha só, vamos pensar em fisiologia pura. O que acontece? Quando a gente tem um aumento, né, de volemia, imagina que ela tem 50% mais, né, de sangue circulando do que uma não gestante. Eu vou ter, consequentemente, né, um aumento aí do volume de sangue que está chegando no coração. Portanto, eu vou ter um aumento da pré-carga, né? Tudo aquilo que chega no coração é a pré-carga. Isso vai fazer com que tenha, né, aí um estímulo ali naquelas fibras cardíacas. Lembra da lei de Frank-Starling, né? Que quando a gente aumenta o volume de sangue que chega no coração, a gente vai consequentemente, né, aumentar aí o trabalho cardíaco. Então, esse coração vai ter que trabalhar mais. E a gente sabe, né, que existe um aumento significativo do trabalho cardíaco. Como é que a gente calcula o débito cardíaco? Lembra da fisiologia? O débito cardíaco, na verdade, é o débito sistólico, né, o volume sistólico, vezes a frequência cardíaca. Então, se eu tenho aí um débito cardíaco, que é a mesma coisa que débito sistólico, né, vezes a frequência cardíaca, eu vou ter um aumento do débito sistólico, vou ter também aumento da frequência cardíaca e também vou ter o aumento, então, do débito. É um coração que vai trabalhar mais. A gente sabe que sim, né, vai aumentar aí o trabalho cardíaco e isso faz com que, às vezes, as pacientes, elas possam ter alguns sintomas que são insuficiência cardíaca-like, né? Às vezes elas chegam para consultar com a gente dizendo, nossa, eu tô dispneica, eu tô cansada, né, com uma sensação de cansaço, e aí, às vezes, inclusive, a gente pode, né, por conta dessa sobrecarga do coração, a gente pode, inclusive, auscultar um sopro sistólico em foco aórtico acessório, né? É fisiológico a gente encontrar um sopro sistólico em foco aórtico acessório em gestantes, justamente porque elas têm aí um trabalho cardíaco maior. É natural, né? É fisiológico. Por isso que eu sempre digo, né, gente, que o coração ele vai precisar trabalhar durante a gestação. Se a gente tem uma paciente, né, que está sedentária, a gente tem uma paciente que está obesa, né, uma paciente que ela já tem aí, né, uma questão de um coração que já não está, né, trabalhado, digamos assim, né, não está saudável, a gente sabe que a tendência dessa gestante aí é piorar, né, ela sentir muito mais essa alteração fisiológica. Por isso que para engravidar é super importante que essa paciente ela esteja bem, ela esteja com peso adequado, ela esteja fazendo atividade física, né, principalmente exercícios cardios, né? A gente sabe que exercício de força é importante, com certeza, mas o exercício cardio é super importante também porque essa paciente, ela precisa estar aí com um bom preparo, porque o coração dela vai ter que trabalhar mais, né? É natural que exista uma demanda cardíaca maior durante a gestação. Mas aí o que vai acontecer com a pressão arterial? Olha só que interessante. Ah, Jader, pressão arterial, eu me lembro que é a mesma coisa que débito cardíaco vezes resistência periférica, né? Essa é a fórmula do cálculo da pressão arterial. Tá, se aumenta o débito cardíaco, o coração está trabalhando mais, né? Tem um débito maior, vai aumentar a pressão arterial. Não vai aumentar. Tá, mas como assim? Vai diminuir a pressão. Jader, mas então não faz sentido. Se aumenta o débito, né, teria que aumentar a pressão. A pressão não é a mesma coisa que débito cardíaco vezes resistência periférica? Olha que legal. A gestante ela tem uma redução absurda de resistência periférica. Mas como assim? Um aumento... Se aumenta o débito cardíaco, se o débito cardíaco vezes a resistência periférica é a mesma coisa que a pressão arterial, se tem aumento do débito cardíaco, teria que aumentar a pressão. Não, mas é que o aumento do débito cardíaco, ele acontece, mas ele ainda é menor do que a redução da resistência periférica. As gestantes, elas experimentam uma absurda redução da resistência periférica. Pensa comigo, né? Por que acontece redução da resistência periférica?
O sangue ele precisa perfundir a placenta, né? Ele precisa garantir o aporte de oxigênio e de nutriente para esse feto. Então, eu preciso garantir a perfusão placentária. Portanto, o território placentário ele precisa ser um território de baixa resistência. Ele precisa oferecer uma baixa resistência para a hemodinâmica dessa mãe. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma redução da resistência periférica muito mais acentuada, né, do que a elevação do débito cardíaco. E isso culmina, né, com uma redução da pressão arterial. Então, gestantes, elas vão ter uma redução da pressão arterial. A gente sabe que, inclusive, a pressão arterial, ela vai reduzindo, né, ela reduz durante a gestação, e lá no finalzinho, depois da 36ª semana, começa a voltar ao normal. Tanto que no final, na gestação a termo, a gente já vai ter níveis tensionais, níveis pressóricos similares ao estado pré-gestacional, quando ela não estava grávida. Certo? Interessante, né? Quando a gente estuda a fisiologia, eu sempre digo que é super importante a gente entender, né? Por que o coração trabalha mais. Às vezes a gente vai com aquele raciocínio mais simplista, assim, é porque tem um feto ali dentro, vai trabalhar mais. Não é tão simples assim, né? Na verdade, tudo vai acontecer por consequência desse aumento de volemia. Então, se eu tenho mais volemia, gestantes são pessoas hipervolêmicas. Consequentemente, eu vou ter um coração que vai ter que dar conta desse recado, né? Ele vai ter que realmente trabalhar mais. Certo? Então, essas são as alterações cardiovasculares que acontecem na gestação. É um tema super importante a gente revisar, a gente revisitar quando a gente atende no nosso dia a dia as gestantes, né, para a gente saber diferenciar o que é normal do que não é normal. E para quem está estudando, quem está prestando prova também, é um tema que super aparece aí nas questões, então é super importante a gente estar sempre atento. Quais são as alterações respiratórias, no sistema respiratório, né, que acontecem fisiologicamente durante a gestação? Olha só que interessante. Vamos pensar juntos, né? A gente tem um útero gravídico, certo? Certo. A gente tem, então, ali um feto que ele precisa de um aporte de oxigênio, né? E precisa de aporte de nutriente. Tá, beleza. Aí esse útero, ele começa a crescer, né? À medida que esse útero começa a crescer, ele vai começando a empurrar o diafragma, né? Sim, então ele vai crescendo e ele vai empurrando o diafragma. Quando ele começa a empurrar o diafragma, a gente sabe que vai acontecer, né? E do ponto de vista, né, de mecânica ventilatória, pensem, o diafragma está subindo por conta do útero gravídico, esse pulmão, ele vai ventilar mais, né? Gestantes, elas acabam tendo uma hiperventilação fisiológica, tanto que é super comum, né? Quando a gente vê uma gestante, final de gestação ali, quando elas estão falando com a gente vê que elas já falam assim, porque elas hiperventilam, né? Gestantes acabam fazendo uma hiperventilação justamente por conta dessa elevação aí de diafragma. Aí pensa comigo, se a gente tem definitivamente uma elevação do diafragma, o que vai acontecer? A gente vai ter uma hiperventilação fisiológica. Essa hiperventilação fisiológica, ela vai aumentar a superfície de trocas gasosas. Então, a gente vai ter aí um aumento, né, da superfície de trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonares. Tá, mas então isso significa que vai ter um aumento do volume de ar corrente, né? Quando a gente fala sobre fisiologia respiratória, espirometria, a gente fala sobre o VAC, né? Que é o volume de ar corrente. Sim, vai ter, né, um aumento do VAC, do volume de ar corrente. Tá, se ela está hiperventilando, consequentemente está tendo um aumento do volume de ar corrente, pensa comigo, olha só. Então, quer dizer que está tendo definitivamente, né, um aumento da superfície de trocas. Sim. Quem que é mais difusível pelos alvéolos, o oxigênio ou o gás carbônico? O gás carbônico. A gente sabe, né, que o CO2 ele é mais difusível rapidamente pelos alvéolos do que o O2. Tá, então se ela está hiperventilando, está aumentando a superfície de trocas e o CO2 é mais difusível, o que vai acontecer? Se eu for pensar gasometricamente, eu vou ter uma diminuição da PCO2.
se eu faço uma gasometria numa gestante, eu vou ter uma diminuição da PCO2, porque ela hiperventila, o CO2 sai mais rápido, né? Mais difusível, eu vou ter uma redução da PCO2. Tá. Jader, quando tem uma redução da PCO2, eu tenho uma alcalose respiratória, certo? Certo? Lembra, né, que quando a gente tem um aumento da PCO2, isso acontece naqueles pacientes DPOC, retentores crônicos, né? Eles acabam tendo um aumento da PCO2, eles fazem acidose. Lembra que quando aumenta a PCO2, faz acidose. Se reduz a PCO2, faz alcalose. Tá. E se faz alcalose respiratória, o que vai acontecer com o bicarbonato, né? Que é o HCO3-, né? O bicarbonato. Essas pacientes, para poder compensar essa alcalose respiratória, elas vão fazer uma redução do bicarbonato. Então, a gente vai ter uma diminuição do bicarbonato, justamente para deixar, né, mais ácido e compensar essa alcalose respiratória. Então, o que vai acontecer? Gestantes, elas têm alcalose respiratória compensada. Tanto que se a gente for ver o pH dessa gasometria da gestante, né, ele vai ser um pH normal, entre 7,35 e 7,45, que é o pH normal de uma gasometria arterial. Justamente porque está compensado, né? O bicarbonato, ele consegue compensar essa alcalose respiratória que acontece fisiologicamente. Certo? Então, super importante isso, gente. Ó, quem vai prestar prova, não esquece disso. Tem aumento do volume de ar corrente, né, das trocas gasosas. A gente vai ter, né, como consequência aí uma hiperventilação, né? E isso vai fazer com que gasometricamente ela tenha uma alcalose respiratória, porque o CO2 passa mais rápido, só que o bicarbonato vai cair para compensar isso. Então, é uma alcalose respiratória compensada. Se a gente for olhar o pH, né, o parâmetro pH isoladamente, a gente vai ter um pH de gasometria normal, certo? Entre 7,35 e 7,45. Tá, mas assim, ó, quando a gente está falando ainda sobre as alterações respiratórias, né, que acontecem na gestação. Bom, eu entendi, Jader, essa questão, né, da alcalose respiratória, eu entendi do aumento do volume de ar corrente, né, que vai ter um aumento, né, da superfície de trocas lá no alvéolo pulmonar, mas em relação aos parâmetros respiratórios, né, dessa gestante, eu tô com o diafragma aqui em cima, né, ela tá assim, hiperventilando. O que vai acontecer, gente? A gente sabe que vai diminuir, né, aquele volume de reserva expiratório, né? Então, o volume de reserva expiratório vai reduzir e o volume residual também vai reduzir, né? Então, as gestantes, elas têm uma redução do volume de reserva expiratório, né, na espirometria. Se você for fazer uma espiro numa gestante, ela vai ter, né, uma diminuição do volume de reserva expiratório e do volume residual. Lembra que quando a gente soma, né, na espirometria o volume de reserva expiratório e o volume residual, a gente encontra a capacidade residual funcional. Lembra disso? Espirometria? Então, a capacidade residual funcional de uma gestante, ela é menor, certo? Isso é super importante, ó, super importante. Quem vai fazer questão de prova aí, ó, pimba, isso aqui é filezinho para cair. Então, elas vão ter, sim, né, uma diminuição da capacidade residual funcional, certo? Isso é fato, né, vai acontecer fisiologicamente com a gestante. Então, essas eram as alterações respiratórias, super importante a gente saber também, né? Principalmente quando as pacientes elas se queixam, né? Aí que estão hiperventilando, às vezes as pacientes chegam, né, com essa queixa de novo, né, de hiperventilação, às vezes de dispneia, né, porque a gravidez ela é uma insuficiência cardíaca-like, né, um estado, né, de insuficiência cardíaca-like. É super importante a gente saber, né, que tudo isso é fisiológico da gente encontrar nas gestantes justamente por todas essas alterações, tanto no sistema cardiovascular quanto no sistema respiratório que acontece.
Agora eu convido quem está nos assistindo aí, que quiser saber um pouquinho mais, falei sobre os dois principais, né, que é o sistema cardiovascular e o sistema respiratório, mas para a gente falar um pouquinho mais sobre digestório, sobre endócrino, né, aí eu convido a entrar na nossa área do aluno, que ali eu vou falar um pouquinho mais específico sobre o sistema endócrino, né, que é outra coisa que é importante até para a gente entender diabetes gestacional. Vou falar um pouquinho também sobre as alterações do sistema digestório e as alterações renais e hidroeletrolíticas. Então, eu convido aí para entrar na nossa área do aluno para a gente poder continuar o nosso bate-papo desses pontos que são mais específicos aí da fisiologia. Beleza?